Alô pessoal, bem-vindo ao canal Ofuscamado Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre partes da esfera sólida. Vamos ver importantes figuras geométricas da esfera sólida. Vimos no vídeo anterior da superfície esférica, agora vamos ver da parte sólida, né? Segmento esférico de duas bases. O que é segmento esférico de duas bases? Você imagina uma esfera que corta um plano, dois planos, um paralelo ao outro. Esse aqui cortou aqui em cima com raio R1 e o outro plano cortou aqui embaixo, raio R2. A diferença, a distância entre os dois planos é a altura H, Hzinho. Então essa figura se chama segmento esférico de duas bases. Tem a base de cima e a base de baixo. Qual que é o volume desse segmento esférico? Né? Aí, ó. Aqui tem outro tipo de segmento, né? Esse aqui está nessa posição e esse aqui está nessa outra posição, né? Imagina, cortou aqui em cima e cortou aqui embaixo. R1, R2, H. Então são segmentos esféricos. Qual que é o volume desse segmento esférico? A dedução é nebulosa, é trabalhosa. Em matemática, muitas vezes é mais fácil decorar do que entender a resolução, né? A dedução, que é muitas vezes nebulosa e trabalhosa, não é uma dedução simples. Então, nesse caso aqui, decorar, que é um teorema de Pitágoras. Certos teoremas, certas propriedades, é melhor decorar do que querer entender. Você pode pegar o livro e tentar ver a dedução, e fica nebuloso. Poxa vida, veio de lá. Mas muitas vezes a dedução é nebulosa, é trabalhosa, usa artifícios, métodos obscuros, etc. Então o volume é π vezes h sobre 6, 3, o raio 1 mais o raio 2 mais h ao quadrado. Esse é o volume. Ó, R1, R2. Então essa fórmula aí, tá vendo? πh sobre 6. Tem um h ao quadrado, então h vezes h dá h ao cubo. O volume é h ao cubo. A base, 3 vezes a base R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado, em parênteses. É isso aqui. É essa fórmula. Segmento esférico de uma base. Agora sim, o caso, você imagina que esse R2 aqui pode ser a zero. Então ele fica só uma base só, ou a parte de cima ou a parte de baixo, depende da visualização. Então o R2 aqui pode ser, ele virou zero. Então o R2 fica zero porque vai ser uma base só. Então fica 3R1, olha lá, 3R2, né? Uma base é só um R, né? Rzinho, 3R2 mais H ao quadrado, que multiplica pH sobre 6. Tá aí. Uma base, tem aqui ó, o R'inho e o H, uma base, 3R ao quadrado, H ao quadrado, πH sobre 6. Consegue deduzir por cálculo integral também, esse aqui de uma base. E é complicado, é fora do escopo desse vídeo. Tá aí, essa fórmula. Se alguém cair em algum exercício, um vestibular difícil, como é que é o volume disso aqui? É 3R ao quadrado mais Hzinho ao quadrado, πH sobre 6. Outra parte importante da esfera sólida é o setor esférico. Aí é a definição. Vamos preparar. É um sólido de revolução obtido pela rotação de um setor circular em torno de um eixo. Então vamos lá. O que é setor circular? Você tem um círculo, você tem um pedaço de pizza lá, né? Forma um pedaço de pizza, um ângulo θ aqui. Então é um setor circular. É como se fosse um pedaço da pizza, né? Esse é um setor circular. E o que ele fala aqui, ó? Setor esférico é um sólido de revolução, quer dizer, ele vai girar para formar a figura obtida pela rotação de um setor circular em torno de um eixo. Aqui, ó, tem um eixo aqui. Esse setor circular ele vai girar 360 graus, vai formar essa figura aqui. Então é como se fosse um segmento esférico que você extraiu um cone dele aqui, tá oco. Outro setor esférico
Só que ele é gerado aqui, ó, no próprio eixo perpendicular aqui, ó, tá vendo? Esse segmento, esse setor aqui, ó, o setor circular, ele gira assim. Aí forma uma figura, lembra um pouco o sorvete, né? Na forma de um sorvete, né? Aquele picolé de sorvete assim, de bolinha, né? Mais ou menos assim, intuitivo. Então o setor circular tá aqui, ó. Só que esse é o Hzinho aqui. E aqui, esse é o H aqui, né? Nessa figura formada aqui. Nesse aqui, caso especial, é o Hzinho aqui. E a fórmula disso aí, isso aqui, ó, é 2/3 π raio quadrado H. Se esse H, você imagina isso aqui, ó, o H vira 2R. Então coloca 2R aqui. 2 com 2, 4. R com R, R ao cubo. Volume gera uma esfera, que é 4/3 π raio ao cubo. Concorda, né? Então tá aqui, ó, essa fórmula. R, esses setor circular girou aqui e formou um tipo de um sorvete. De bolinha, né? Anel esférico. É um sólido de revolução também gerado pela rotação de um segmento circular em torno de um eixo que passa pelo centro do círculo que define o segmento circular. A definição mais complicada, anel esférico. Por que tem esse nome anel esférico? Ó, aqui é um segmento circular, né? Você pega um círculo e corta um pedaço, ó. Pegou um círculo e cortou um pedaço. Só que é o seguinte, você pega isso aqui e você gira, forma um anel esférico. Uma figura, você tem que imaginar isso aqui. Você pega isso aqui e você gira 360 graus. É uma esfera que você arrancou, um segmento esférico que você arrancou um cone de lá de dentro. Extraiu um cone daqui de dentro, né? Então você tem que imaginar isso aqui. O H aqui é o arco, o comprimento do barco. Então a fórmula deve ser decorada. O volume é πHL ao quadrado sobre 6. Esse, o que é? É um anel. Agora você vai ver por que é um anel, porque ele pode se formar assim, ó. Aqui está o segmento circular. Quando ele gira, nesse caso aqui está ele girando perpendicular ao eixo, ó, forma um anel. Né? Um anel, ó. É uma figura de um anel aqui, ó. Então você imagina um anel, uma aliança de casamento aqui, ó. Formou essa figura. Então, o que essa figura chama? Chama anel esférico. Coerente, né? Anel esférico. Então, o H é aqui, ó. Esse é o H. Aqui é o R da superfície esférica. E aqui é o segmento gerado. Esse aqui já é diferente, ó. Ele está inclinado aqui, ó. Ele gerou aqui, ó. Então, tem um comprimento L aqui e o H aqui. Ele gerou essa superfície, essa figura estranha aí, que chama-se anel também. Anel. Então, esse anel aqui, ó, ele é mais intuitivo, né? É mais fácil perceber que é um formato de um anel do que esse aqui, né? Anel esférico. Mas é gerado 360 graus. É gerado pelo segmento circular. Aqui é gerado pelo segmento circular. Aqui está o raio, aqui o H. Aqui é o comprimento L, comprimento do arco desse anel. O volume é πH sobre 6L ao quadrado. Tá aí. Interessante. Outra parte da esfera interessante é cunha esférica. Cunha. Então o nome é sugestivo, uma cunha. Você imagina uma esfera aqui e você pega aqui esse segmento aqui, tá vendo essa parte aqui, ó? Forma uma cunha. Como se fosse um segmento de uma laranja, né? Intuitivamente, assim, um segmento de uma laranja, de uma mexerica. Então, essa parte sólida é cunha. Essa parte aqui da superfície chama fuso esférico. Olha a nomenclatura. Fuso esférico, lembra dos fusos horários lá do planeta Terra? Então, essa parte superficial aqui chama fuso esférico, que é a casca. E a cunha é o sólido. O ângulo importante do sólido e do fuso esférico é esse ângulo aqui equatorial, aqui, o ângulo central, o θ aqui, ó. Porque pode reparar que eles vão diminuindo aqui o ângulo, né? Até chegar a zero aqui.
O ângulo máximo aqui é no equador. Então, esse ângulo central aqui é o ângulo importante da cunha, que é o ângulo também do fuso esférico. Qual que é a área do fuso esférico? 2π corresponde a 4πr ao quadrado, que é a área da superfície esférica. Então você imagina o fuso esférico, você abraçou 360 graus. Então é 2π 4πr ao quadrado. Mas você tem um ângulo θ aqui. Vale ter uma área A. Então você aplica a regra de 3. A área A é 2θ, né? Corta aqui, ó. 2, corta o π, 2θ r ao quadrado. Então a área do fuso esférico, superfície, é 2θ r ao quadrado. Quem que é θ? θ é o ângulo central. E o volume da cunha, né? Correspondente da 2π, o ângulo 2π radiano, corresponde o quê? 4/3 π raio ao cubo, o volume da esfera, né? Você pega uma cunha cujo ângulo é 2π, o ângulo central. Então você sabe, 4/3 π raio ao cubo é o volume da esfera. E quanto que é o volume da cunha com o ângulo θ? Regra de 3, θ vale VC. VC vezes aqui, corta 2 aqui, fica 2θ r ao cubo sobre 3. 2/3 θ, o ângulo central, raio ao cubo, o raio da esfera, sobre 3. É o ângulo da cunha, né? Aquele segmento de laranja. Ó, conclusão, ó, vimos diversos sólidos esféricos, seus nomes e seus volumes, que são importantes em geometria espacial. Tá aí. Importante a gente entender. Olha o vídeo novamente, se você tiver dúvida, mas esses nomes são importantes, essas fórmulas são importantes. Se cair um exercício de geometria espacial, a dedução é nebulosa, complicada, e é muito mais fácil decorar do que entender a dedução. É assim que a matemática funciona, que nem o volume da esfera, 4/3 π raio ao cubo, e por aí vai, tá bom? É isso aí, se gostou do vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.